De volta aqui no canal e eu quero falar sobre duas definições completamente contrárias, adversas. Uma realidade que está se mostrando que o Renato pode utilizar daqui para frente e um jogador que infelizmente não conseguiu encaixar, e mesmo quando ele vai bem, o bem dele é em comparação ao que ele mesmo estava fazendo, que ainda era muito pouco para o Grêmio. Eu estou falando do João Pedro Galvão e do outro lado da afirmação que o Renato pode apostar, que é o garoto Nathan Fernandes. Mas eu vou falar disso depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu tô passando aqui, além de atualizar o Grêmio, sempre para agradecer a todos vocês que estão nos dando ótimos números, excelente audiência lá na Jornada do Bagé. E agora sábado a gente faz diretamente de Belo Horizonte, narrador posicionado lá, com o nosso repórter que viaja para lá. Então muito obrigado para todo mundo que está junto com a gente na Jornada do Bagé. Eu quero falar sobre dois jogadores que o Renato aposta em situações completamente diferentes, né? Um mais experiente, que veio do futebol europeu, que se tinha uma perspectiva muito grande, que é o João Pedro Galvão. E o Nathan Fernandes, que é aquele jogador que chega de mansinho, que já vinha se destacando na base e que a gente olha para ele pela personalidade que ele entra em campo e a gente não acredita que ele tem só 18 anos. Mas ele tem entrado bem. E se já tinha ido bem contra o São Paulo, e aí não chamou muita atenção porque perdeu, contra o Flamengo agora foi de encher os olhos a tranquilidade e a personalidade que o Nathan Fernandes entrou em campo. Eu quero falar sobre esses dois jogadores. Esse vídeo para T-Docs. Tu já conhece a linha dos produtos T-Docs? Aí tu pode, eu bato muito na questão das tintas, né? Mas tem tinta, tu pode ter tratamento para alvenaria, tu pode ter tratamento também, embelezamento para madeira, tu tem uma linha de móveis, tem toda uma linha de impermeabilizantes, mas faz o melhor, vai em tdocs.com.br e aí tu conhece a linha completa, T-Docs, produtos de qualidade, comigo também, meu parceiro, já de muito tempo. O João Pedro Galvão chegou com uma expectativa muito alta. O sarrafo do João Pedro Galvão era lá em cima, de possivelmente se transformar no parceiro do Soares. Ele que veio do futebol da Turquia, estava jogando no Fenerbahçe, era jogador do Jorge Jesus, veio com um salário considerado alto para os padrões brasileiros, mas a gente só fala de salário quando o jogador não dá certo. E na minha opinião, o João Pedro Galvão não deu certo. O João Pedro Galvão, para mim, não tem a ver com a questão tática. O Renato deu espaço, deu tranquilidade para que ele pudesse jogar mais aberto, para que ele pudesse jogar mais centralizado. Ele é um cara que briga muito, mas isso não basta para um jogador que chega com a missão de ser um parceiro do Soares. E ontem contra o Flamengo, quando o Renato precisou colocá-lo em campo para que ele fosse o sucessor do Soares, aí complica um pouco mais. Mas essa régua alta que se colocou de perspectiva quando ele foi contratado levava a crer que ele pudesse brilhar um pouco mais. Eu lembro que quando ele estava jogando no Cagliari, ele que também é cidadão italiano, né, já foi convocado inclusive para a seleção da Itália, quando ele estava jogando no Cagliari, se especulou ele jogar na dupla Grenal já há algum tempo, e eu lembro que eu fui procurar algumas informações e gostei muito do que vi, talvez ele jogando num posicionamento diferente. O João Pedro que chega no Grêmio, eu até pensei e falei ontem durante a minha jornada aqui no canal, falei com o Marco Antônio Pereira que estava narrando o seguinte: Marcão, talvez em comparação ao João Pedro Galvão seja a melhor atuação dele com a camisa do Grêmio, mas é o cara que briga, que dá o carrinho, que vai para um lado, que pula para o outro, que disputa a bola, mas falta aquele brilho, aquele refino que se espera de um jogador que chega com um salário de mais de 800 mil reais. Não deu certo o João Pedro Galvão. Ele pode entrar daqui a pouco, fazer um gol, fazer dois. Até este momento, e nós estamos em outubro, o João Pedro Galvão não conseguiu mostrar ao torcedor do Grêmio a que ele veio. Só que daí tem um lado, e que tem muito link disso que eu estou falando. Se tem essa dúvida, na minha opinião já não é dúvida, é uma certeza de que ele não vai dar conta do recado sobre o João Pedro Galvão, para mim eu tenho uma outra definição, que é o Nathan Fernandes. E o Nathan Fernandes, ele é o oposto em tudo do João Pedro Galvão. Em idade, em experiência, em qualidade, mas tem um outro ponto aí também que é fundamental. É esse tipo de análise que eu sei que ninguém contrata jogador para errar. Todo mundo quer contratar e ser apontado como o cara que só contratou o cara que deu certo. E nem sempre isso acontece. Agora, o que o João Pedro Galvão está mostrando, não precisava ter ido buscar o João Pedro e pagar valor de empréstimo, e pagar salário e tirar espaço de outros meninos. Poderia dar uma oportunidade ao Nathan Fernandes. Ele pode fazer a mesma função do João Pedro e fazer com mais brilho. Só para dar um exemplo. O Renato ontem na entrevista coletiva elogiou bastante o Nathan Fernandes e disse que ainda precisa dar um pouco mais de massa muscular. E é natural isso, porque por mais que se tu olhar para os 18 anos, ele é um jogador até de um tamanho legal para categoria de base.
Quando sobe no profissional, ontem ele tinha que bater de frente, tinha que bater de ombro, tinha que trocar forças com jogadores que já tiveram na seleção brasileira, com jogadores que já tiveram em alguns clubes da Europa, que era o elenco do Flamengo. Então realmente tem uma diferença muito grande. Agora a personalidade e futebol ele tem de sobra. Tem de sobra. Ele entrou bem já contra o São Paulo. É que o resultado adverso, o Grêmio tomando 3-0 do São Paulo, acaba escondendo muita coisa. Contra o Flamengo tem o gol, mas tem a participação ativa. E tem um momento do jogo que ele é tão frio que ele até desperdiça uma bola, que o torcedor já meio põe as mãos na cabeça, estava no final do jogo, e ele já estava quase como um lateral direito, lá no bico, pelo lado direito da grande área defensiva do Grêmio. Ou seja, não é aquele cara que acha que as coisas estão acontecendo por nada e que ele está no jogo só para brilhar. Ele volta para marcar. Sobre extracampo, eu procurei muitas informações ao longo do tempo desse jogador e me chamou a atenção sempre as boas notícias sobre se é aquele cara que é cabeça boa, aquele cara que já é o alicerce financeiro da família, que cuida toda a família, que tem uma preocupação realmente de um chefe de família, apesar de ter só 18 anos. Então, as referências do Nathan Fernandes, elas estão totalmente positivas. E que bom que ele confirmou. E ele não confirmou num jogo qualquer. Ele confirmou jogando contra o poderoso Flamengo num dia que o Grêmio tinha desfalques. Teve mérito, Renato, de apostar. E teve mérito o Nathan Fernandes de aproveitar a oportunidade recebida. Mas eu quero saber o que tu pensa disso. Será que dá para apostar ainda no João Pedro Galvão? Ou chegou a hora de colocar o Nathan Fernandes, quem sabe até já como titular do time e parceiro do Soares, nesta reta final do Soares, que infelizmente vai nos deixar em dezembro? Deixa o teu comentário aí, dá o teu like, te inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.